Boa noite. Sou o Cícero, sou morador atuante lá do conselho, porque foi uma coisa que o conselho pediu para mim posicionar dessa forma, qualquer atitude que eu estiver fazendo, eu estou de com isso. Mas assim, hoje eu tenho dois assuntos a tratar. Um é para o secretário e o outro para o indicador, que é a novidade aí na parte da psiquiatria. Então, como primeiro para o secretário, a questão da UPA, né? Eu estou acompanhando lá e eu estou vendo uma dificuldade, cara. A gente está arrumando transferência para o pessoal que tem acima de 70 anos, 60 anos. Então, assim, chega lá, a gente tem pessoal lá que apoia a gente nessa parte de internação, de apoio e tal, que tenta fazer uma orientação, e a gente vê que demora muito as transferências. Então, vamos lá. Tem um caso de uma senhora que ela ficou 8 dias internada na UPA, uma infecção dentária lá, acesso na boca, precisava de um grupo maxilar. Essa mulher ela ficou 8 dias na UPA, aguardando transferência, e a UPA não fez o procedimento. Eu não sei, eu não sou médico, né, mas eu acredito que uma pessoa que não está se alimentando, pelo menos aquela sonda nasogástrica, nem estava na pessoa. Então, assim, a pessoa ficou lá 8 dias com essa infecção generalizada, não recebeu essa alimentação. A UPA diz que a sua defesa que lá eles não têm essa situação, e a pessoa morreu. Ela morreu no domingo, a gente fez toda uma movimentação. Quando a gente chegou com essa notícia, ela já estava 8 dias lá, e a gente está com outro caso também, com outra senhora de 72 anos também, vou até jogar no lixo amanhã. Ela está lá internada, aguardando internação. Ela tem diálise, né, para fazer, ela já estava lá 3 dias, na UPA não tem esse maquinário lá. Então, assim, a pessoa fica lá demorando para receber essa internação, e a UPA não tem esse aparato de distribuir, não sei como é que funciona isso. Fora o outro caso do paciente Tigana também, que estava com acesso na boca lá, mas ele já foi resolvido. E a questão do doutor Ticanori, antes do doutor Ticanori entrar na parte da psiquiatria, eu já estava acompanhando o caso lá no CAP da Zona Noroeste. Está problemático porque a Secretaria de Saúde tem lá um serviço de prestação de serviço alimentar, no caso da Semente da Copa, e essa Senutra, ela dá muito trabalho no sentido de falta funcionário, as situações críticas. Então, na época, eu fiz um vídeo, a dona Celi, que era uma gestora lá do local, que é uma pessoa que luta pela comunidade, brigava pela comunidade. Eu tive a oportunidade de uma reunião com o secretário, ele comentou que tinha umas questões profissionais. Nisso, então, eu não quis me meter, porque a questão do profissionalismo, cada um tem que ficar tratando do seu profissionamento. Mas me informaram lá que ela também tinha um problema com relação a leite, ela não estava querendo abrir. Aí, doutor, eu pergunto, será que o senhor ia resolver? Saiu da 10 dias antes do senhor entrar, e falaram que o senhor vinha para resolver de fato a questão da psiquiatria em Santos. Eu falei, nossa, agora não vai fazer a diferença. Então tinha uma outra pessoa no local, que ficou no lugar da Seri como gestora, e eu fiquei sabendo de umas situações que teve lá de ameaça de paciente que morava lá, com bolo, teve coletivo de ocorrência. Essa gestora ela ficou ruim da parte de saúde dela, ela entrou em saúde ocupacional com a prefeitura. E, para minha surpresa, no dia que eu fui lá tentar informações sobre, ela já não estava, e assim, fiquei sabendo disso lá tantos funcionários, né, que o pessoal fica meio com receio de falar, porque só deve estar sofrendo uma represália. Falaram que ela foi destituída do cargo, então assim, e um problema de novo com essa outra, porque um funcionário que faltou um dia lá parece que é trancado no armário, ele não foi trabalhar, não tinha chave, aí teve uma dificuldade para fazer a alimentação do pessoal, e assim, aí eu pergunto, já caiu lá 2 gestoras da unidade por causa dessa terceirização maravilhosa da Sinutra aí, Aí eu pergunto, cai o diretor, mas não tem que dar, na minha opinião, suporte para as pessoas trabalharem. E a questão do leite que o secretário falou, os leitos vão vir. Está com ovo, está com bolor, está com infiltração. Então, assim, eu sendo o diretor da unidade também não abri os leitos. Então, fica aí a palavra para o senhor responder. Eu acho que o senhor deve estar chegando agora, deve saber do caso aí, senhor. Ok?
Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou trazer aqui um resumo rápido sobre a reunião do Conselho Municipal, né? Hoje eu levei o Maurício, que é um dos nossos colaboradores na rede de apoio lá, é um soldado de peso. E aí eu levei 2 questionamentos que vocês já viram no vídeo aqui, né? Que eu tô fazendo um antes e um depois, né? Eu não gravei eles lá por questões assim de estar expondo a figura, né? Da pessoa. Mas vamos lá. Eu questionei a questão da UPA, né? A gente está vendo uma dificuldade para conseguir vaga para as pessoas acima de 60, 70 anos na UPA, né? Então, assim, a pessoa dá entrada. Eu vou citar 2 casos que eu já até mencionei lá, mas só para ficar fresco na memória. Uma senhora que ficou 8 dias na UPA, com infecção pouco maxilar, e não foi feita a sonda nasogástrica na pessoa. Então, a pessoa ficou 8 dias na UPA sem comer, com uma infecção. Qual o resultado? Faleceu. Aí eu questionei isso. Como é que a pessoa fica aguardando a ineficiência das vagas não aparecerem? Porque é uma ineficiência do município, do estado, da federação. E eles ficam um jogando para o outro, né? Dizendo que o aumento da Covid, a Covid já acabou, já tem 1 ano. E já tem uns 6 meses que a gente escuta do secretário a situação da Covid, né? E as pessoas morrendo. Tem uma que ontem foi anunciada na ZN Litoral, foi anunciada na Mora em São Vicente, foi anunciada na minha página, Voz Anticlubiana, que a mulher, ela tem problema de rim, faz diálise, estava lá 3 dias já na UPA, eu até não sei, que eu não tive tempo de ver hoje como é que estava a situação dela. E assim, aí coloca lá que a pessoa tem um problema, o CISEG, de certa forma, coloca lá de uma forma que a pessoa não está em tanto risco, só que uma precisava de uma sonda nasogástrica, a UPA não dá suporte. A outra precisa de diálise, a UPA não dá suporte. Porque o próprio secretário, a secretária adjunto Denzo Aleixo falou que a UPA é um serviço de pronto atendimento. Está beleza, pela uma resolução, pela normativa. Eu não sou médico, não sou enfermeiro, não tenho que entender. O que eu tenho que entender é o seguinte: a pessoa que ficou na UPA 8 dias sem uma sonda nasogástrica, sem se alimentar, ela morreu de infecção ou de fome? Pessoal, reflete aí. Aí essa agora está com diálise, na UPA também não tem maquinário de diálise, porque lá não é um hospital. Oh, que desculpa. Mas e aí, a pessoa morre? Porque para vocês fazerem uma desgraça de uma resolução dessa, vocês têm que dar o suporte, gente. A pessoa fica na porcaria da UPA e não tem os suportes, também não tem. Parece que não tem obrigação de ter vaga. Oh, foi a culpa da Covid. E acabou o assunto? Não, não acabou o assunto. Lógico, tô aqui puto, porque eu acompanho isso de perto, porque se fosse da minha família eu já estava dando tiro, porrada no bom sentido, procurando os meios legais, boletim de ocorrência, abertura de processo. Ia fazer um escarcéu. Então, teve uma devolutiva que, devido a essa situação de dificuldade com vaga por causa da Covid, a muleta é a Covid. Aí eu já tinha tido uma reunião com o secretário, o Cata Preta, e hoje ele está de férias, né? Merece um descanso até. E ele já tinha comentado comigo que eles já estavam fazendo uma movimentação para tentar comprar leitos particulares para suprir a demanda do SUS, porque não está compatível, né? É muita procura e pouca. Só que aí ele falou que já passou o Denis Valejo, né? Falou que já passou pelo Conselho Municipal, já foi aprovado, tal, já está até no trâmite para comprar as vagas, e aí a gente esbarra município, estado e federação de novo. A tabela SUS é o que o município fala que tem que pagar pelas internações. Só que qual é o hospital que vai disponibilizar, que também o particular teve a demanda da Covid, né? E ela tem que atender o seu cliente que paga ali a saúde privada, que vai querer vender um leito SUS para a Prefeitura de Santos por o valor que é a tabela SUS. Os valores é coisa de 8 anos sem reajuste, e aí eles ficam, né? Esse negócio de tabela SUS, e o povo morrendo. Então é culpa do
município, do estado e da federação. Porque se o vereador e o prefeito não pressionar o governo do estado e os deputados estaduais, continua o CROSS sem funcionar, não tem uma logística para absorver a demanda e o povo está morrendo. E aí, se o governador e os deputados estaduais não têm suporte para isso, eles têm que pressionar quem? O Ministério da Saúde, o presidente da República, né? Aí a gente vai morrendo e a culpa é da Covid. Então, a gente já tem movimentações para aumentar os leitos em Santos, mas e aí? O governo do estado tem que se mexer. A federação, o Lula, a secretária nacional de saúde, tem que se mexer. Aí vamos agora para um caso que eu fiquei chateado, porque assim, né? Eu acompanhei lá uma situação, tem uma falha no fornecimento de marmita, na época eu não entendi direito, parece que tem uma empresa chamada Senutri. Não é uma empresa, na verdade, né? Hoje eu fiquei sabendo que, na verdade, a Senutri, eu achei que ela era uma empresa terceirizada. Então, como a gente pega um pouquinho da informação aqui, pega um pouquinho da informação lá, porque os gestores não passam, são proibidos, tem a mordaça lá do Estatuto do Funcionalismo Público, pode ter represália. Então, a dona Celi, na época, por causa de umas marmitas, ela parece que não tinha ninguém para servir, deu um rolo lá, ela acabou sendo afastada. E conversando com o secretário na secretaria, ele disse que tinha uma questão também de uns leitos que estavam lá, que não era liberado nunca. Tinha uma questão assim. Aí ela foi destituída, beleza. Aí colocaram uma outra pessoa para entrar no lugar dela. Gente, não tem 2 meses que a dona Celi saiu, né? Estou acompanhando, teve movimentação para ela voltar, teve todas umas situações. E aí eu fiquei sabendo de novo que teve um outro episódio com a tal da Senutri, que eu achava que era terceirizada. Hoje foi apresentada ela como órgão da Secretaria de Saúde. E aí estava lá o doutor Ticanori, que foi uma pessoa que foi apresentada com louvor, foi até meio que ovacionado, né? Parecia ser como é que eu posso dizer, uma entidade na psiquiatria. E aí, eu acompanhando o caso de perto, eu fui lá, perguntei da situação, que a Senutri não funciona, 2 gestoras foram mandadas embora, e inclusive quando eu fui lá apurar a questão, parece que teve uma questão de agressão e tal, aí eu peguei aqui um pouquinho dos pacientes lá, um outro pouquinho de outros funcionários lá, parece que teve uma agressão lá, uma ameaça de morte. Aí a gestora parece que ficou meio mal com isso, aí foi afastada pela saúde ocupacional da prefeitura e assim parece que ela foi destituída, viu? Até eu olhei no DO e tal, aí eu voltei lá para perguntar, mas ela foi destituída da gestão, estando afastada com atestado médico? Aí eu tive a confirmação que foi, né? Aí levei pro Ticanor essa situação, como é que vai ficar, porque por caso que ninguém consegue resolver o problema da alimentação dos copeiros, e vai ficar assim, e eu achando que era uma questão de terceirização. Nossa, mas eu fui com o pé, né? Porque diz que a terceirização é para resolver. Então o cara faltou, põe outro, liga para a firma, vem outro, não é assim que eles falam? Mas não, a Senutri é um departamento da Secretaria de Saúde. E aí, o doutor Ticanor, que foi ovacionado, mas ele já veio com todo inflamado, parecia um pavão japonês. Não, é que lá dentro tem uma situação política, eles querem fazer politicagem lá, porque, pelo que eu entendi, o que estava falando lá, eu acho que tinha um monte de gente lá na sala e viu. E parece que as pessoas, o gestor, ele se diminui em ter que servir. Mas eu entendo da seguinte forma, não é se diminuir, é que se já tem que ter alguém lá para servir, a pessoa não vem, alguém tem que dar um jeito. Ah, mas é órgão público, aquela papagaiada toda. E aí ele falou que as duas, no ato de politicagem, acabava prejudicando a população, deixando a população com fome. A população que, no caso, é internada lá no CAPES, né? E outra, o CAPES não tem esses leitos todos. Ele falou para mim que eram 40 marmitas que eram jogadas fora. Eu não entendi direito isso aí.
E aí, tipo assim, até o pessoal que estava lá, né, as pessoas que não estão acompanhando o caso de perto, ficaram meio que, nossa, como assim? Jogar comida fora e sendo coisa pública, dá até processo e tal, não sei o quê. Eu também fiquei meio ressabiado. Então, assim, eu tenho uma tratativa com a dona Celi, porque minha mãe e meu irmão era parente do CAPES, então eu tinha um relacionamento com ela. Às vezes dava uns pega pra capar aqui, né? E a gente precisava de um remédio, alguma coisa, aí ajustava a questão da medicação. Então, eu vou deixar o espaço aberto aqui, porque ele falou no nome da dona Celi, que foi a primeira que foi instituída, e a segunda eu não conhecia. Parece que o nome dela é Paula. E ele falou lá, da Paula, que estava na mesma linha. Então, para moralizar a coisa, foi feito dessa forma, já colocaram uma outra pessoa lá. E assim, eu vou ficar acompanhando essa questão da Senutri e pergunto para a Secretaria de Saúde, vocês destituir duas pessoas pelo mesmo problema, acho que deve ter alguma coisa errada aí, deve ter um outro lado da história, né? Então deixa o canal aberto aqui e esse foi o balanço da reunião do Conselho Municipal. Porque toda vez que vai lá, cara, é só encrenca. Não tem um dia que eu vá lá para dizer assim, ah, foi legal. Não é legal. Sempre tem esses episódios. E acabei tomando uma invertida, porque se eu falasse diretamente com a pessoa, com o gestor, eu ia ter um retorno mais apreciado. Então eu não teria feito tanto ênfase em, em achar que era terceirizado e o negócio é do município. Então, fica aí o resumo da nossa reunião. Abraço.